Quando nada aconteceu, finalmente me recompus e fiz o que devia estar fazendo. Fingi que não havia nada de anormal. Peguei um livro da pilha perto do pé de Fred e me sentei ali mesmo, fingindo que lia. Devia ser um dos livros que eu fingiria ler no dia anterior, mas não parecia familiar. Virei algumas páginas, novamente sem aprender nada do conteúdo. Minha mente girava em círculos muito pequenos. Onde estava Diego? Como Riley reagira à sua história? O que tudo aquilo significava? A conversa antes de os vampiros vestidos com mantos chegarem, a conversa depois da saída deles. Examinei todas as lembranças, voltando no tempo, tentando unir os fragmentos em um todo reconhecível. O mundo dos vampiros tinha algum tipo de polícia, e ela era bem assustadora. Nosso grupo selvagem de vampiros com meses de idade seria um exército, e esse exército era de alguma forma ilegal. Nossa criadora tinha um inimigo, ou melhor, 2 inimigos, e nós atacaríamos um deles em 5 dias, ou os outros, com os mantos assustadores, a atacariam. Ou nos atacariam, ou os dois. Seríamos treinados para esse ataque, assim que Riley voltasse. Dei uma olhada para a porta, depois me obriguei a manter os olhos fixados na página diante de mim, e na história dos visitantes. Ela estava preocupada com alguma decisão. Estava satisfeita por ter tantos vampiros, tantos soldados. Riley estava feliz por Diego e eu termos sobrevivido. Ele dissera que pensara ter perdido mais 2 para o sol. Então, isso devia significar que ele não sabia como os vampiros realmente reagiam ao sol. Mas o que ela dissera era estranho. Ela perguntara se Riley tinha certeza de que Diego sobrevivera, ou certeza de que a história de Diego era verdadeira. Esse último pensamento me amedrontou. Ela já sabia que o sol não nos fazia mal? Se sabia, por que mentiria para Riley e por intermédio dele para nós? Por que ela haveria de nos querer no escuro, literalmente? Era muito importante para ela que continuássemos ignorantes? Importante bastante para que isso colocasse Diego em perigo? Eu me aproximava do pânico e já estava paralisada pelo medo. Se ainda pudesse suar, estaria suando. Tive de me concentrar para virar a página, para manter os olhos baixos. Riley estava sendo enganado ou também estava envolvido naquilo? Quando dissera que havia pensado ter perdido mais 2 para o sol, ele se referira ao sol literalmente ou à mentira sobre o sol? Se a segunda alternativa fosse a correta, então saber a verdade seria equivalente a estar perdido. O pânico atrapalhava meus pensamentos. Tentei ser racional e encontrar algum sentido naquilo. Era mais difícil sem Diego. Ter alguém com quem conversar, com quem interagir, havia aguçado minha capacidade de concentração. Sem isso, o medo rondava meus pensamentos, misturando-se à sede sempre presente. A sedução do sangue estava constantemente prestes a aflorar. Mesmo bem alimentada, eu podia sentir o ardor e a necessidade. Pense nela, pense em Riley, disse a mim mesma. Precisava entender por que eles mentiriam, se estavam mentindo, para tentar deduzir o que de fato Diego conhecesse o segredo significaria para eles. Se não tivesse mentido, se tivessem simplesmente dito que o dia era para nós tão seguro quanto a noite, o que teria mudado? Imaginei como tudo seria se não precisássemos ficar confinados em um porão escuro o dia inteiro. Se os 21, talvez menos agora, dependesse de como os grupos de caça estavam se saindo lá fora. Fossem livres para fazer o que quisessem quando quisessem. Desejaríamos caçar, isso era certo. Se não tivéssemos de voltar, se não precisássemos nos esconder, bem, muitos de nós não voltariam com regularidade. Era difícil pensar em voltar quando a sede ainda estava no comando. Mas Riley incutira profundamente em todos nós a ameaça de conflação, de revivermos aquela dor horrível que havíamos sentido uma vez. Essa era a razão pela qual conseguíamos nos conter. Autopreservação, o único instinto mais forte que a sede. Então, a ameaça nos mantinha juntos. Havia outros esconderijos, como a caverna de Diego, mas quem mais pensaria nesse tipo de coisa? Tínhamos um lugar para onde ir, uma base, é para lá que íamos. Pensar com clareza não é a especialidade de um vampiro, ou pelo menos não dos vampiros jovens. Riley pensava com clareza. Diego tinha pensamentos mais nítidos que os meus. Aqueles vampiros cobertos por mantos eram terrivelmente focados. Senti um arrepio. Então, a rotina não nos controlaria para sempre. O que eles fariam quando fôssemos mais velhos, mais racionais? Eu me dei conta de que ninguém era mais antigo que Riley. Todo mundo ali era novo. Ela precisava de muitos de nós para enfrentar o inimigo misterioso. Mas e depois? Tive a forte sensação de que não iria querer estar por perto nesse momento. E de repente percebi algo absurdamente óbvio. A resposta que antes estivera rondando às margens da minha compreensão enquanto rastreava o bando de vampiros até aquela nova casa com Diego.
Eu não precisava ficar por perto para esse momento. Não precisava ficar por perto nem por mais uma noite. Fiquei novamente paralisada ao pensar nessa ideia colossal. Se Diego e eu não soubéssemos os destinos prováveis da gangue, nós os teríamos encontrado? Possivelmente não. E aquele era um grupo grande deixando rastro considerável. E se fosse um vampiro solitário, um vampiro que não precisasse se mover por terra, que se deslocasse por cima das árvores, saltasse, progredisse sem deixar uma trilha na margem da água? Só um ou talvez dois vampiros capazes de nadar até onde quisessem mar adentro, para longe, e que pudessem voltar à terra onde decidissem. Canadá, Califórnia, Chile, China. Seria impossível encontrar esses dois vampiros. Eles desapareceriam, sumiriam, como se tivessem virado fumaça. Não precisávamos ter voltado na outra noite. Não devíamos ter voltado. Por que eu não pensara nisso antes? Mas Diego teria concordado? De repente, eu não me sentia mais tão confiante. Será que Diego seria mais leal a Riley? Ele acharia que era seu dever ajudar Riley? Diego conhecia Riley havia muito mais tempo. E só nos conhecemos de verdade havia um dia. Ele era mais próximo de Riley que de mim? Pensei nisso e franzi a testa. Bem, eu descobriria assim que tivéssemos um minuto a sós. E então, talvez, se nosso clube secreto realmente tivesse alguma importância, não faria diferença o que nossa criadora planejara. Poderíamos desaparecer e Riley teria de se arranjar com 19 vampiros, ou criar outros rapidamente. De um jeito ou de outro, não seria problema nosso. Eu mal pude esperar para contar meu plano a Diego. Tinha a intuição de que ele ia concordar comigo. Esperava que concordasse. De repente, imaginei se não havia sido isso que realmente acontecera a Shelley, Steve e os outros garotos que desapareceram. Eu sabia que eles não tinham queimado ao sol. Será que Riley só afirmou ter visto as cinzas dos desaparecidos como artifício para nos manter com medo, dependentes dele? Para nos obrigar a voltar para casa e para ele a cada amanhecer? Talvez Shelley e Steve tivessem simplesmente ido embora sozinhos, sem Rue, sem inimigos ou exércitos ameaçando seu futuro imediato. Talvez fosse esse o verdadeiro significado do que Riley dissera sobre ter os perdido para o sol, fugitivos. E nesse caso, ele ficara feliz por Diego não ter desertado também, certo? Ah, se Diego e eu tivéssemos fugido, estaríamos livres como Shelley e Steve, sem regras, sem medo do raiar do sol. Mais uma vez, imaginei todos nós soltos, sem hora para voltar para casa. Podia até ver Diego e eu nos movendo como ninjas pelas sombras. Mas também podia ver Ro, Kevin e os outros, monstros brilhantes como globos de luz no meio de uma rua movimentada no centro da cidade. Os corpos se acumulando, a gritaria, os helicópteros sobrevoando a área, os policiais impotentes, com suas balas patéticas que não causariam nem arranhões. As câmeras, o pânico que se alastraria tão depressa quanto as fotos, compartilhadas rapidamente mundo afora. Vampiros não seriam um segredo por muito tempo. Nem mesmo Ro conseguiria matar as pessoas rápido bastante para impedir que a história se espalhasse. Havia ali uma linha de raciocínio que eu tentava apreender antes de me distrair novamente. 1. Humanos não sabiam sobre a existência de vampiros. 2. Riley nos incentivava a ser discretos, a não atrair a atenção dos humanos ou, do contrário, eles não se reconheceriam. 3. Diego e eu havíamos deduzido que todos os vampiros deviam seguir as mesmas diretrizes, ou o mundo inteiro saberia sobre nós. 4. Devia haver uma razão para tudo ser mantido como era, e certamente não eram as armas inofensivas da polícia humana que os motivava. Sim, a razão tinha de ser muito séria para obrigar todos os vampiros a se esconder o dia inteiro em porões abafados. Razão suficiente, talvez, para fazer Riley e nosso criador a mentir para nós e nos aterrorizarem com o sol incinerador. Quem sabe, Riley explicaria a razão a Diego, que, dada a importância daquilo, e sendo ele tão responsável, prometeria guardar o segredo, e os dois se dariam por satisfeitos, sem dúvida. Mas e se o que havia acontecido a Shelley e Steve fosse o oposto? Eles tinham descoberto a história da pele brilhante, mas não fugiram? E se foram falar com Riley? E droga, isso destruiu o elo seguinte na minha cadeia lógica. A linha de raciocínio se interrompeu e comecei a entrar em pânico outra vez, por causa de Diego. O nervosismo aumentava e percebi que tinha passado um bom tempo pensando. Podia sentir a manhã se aproximando. Não faltava mais que uma hora. Então, onde estava Diego? Onde estava Riley? Eu ainda pensava nisso quando a porta se abriu e Ro pulou os degraus da escada, rindo com os companheiros. Eu me encolhi e cheguei mais perto de Fred. Ro não nos notou. Ele olhou para o vampiro torrado no meio do porão e riu ainda mais.
Seus olhos estavam vermelhos e brilhantes. Nas noites em que saía para caçar, Ro raramente retornava antes que fosse absolutamente necessário. Ele continuava se alimentando enquanto desce. Então, o raiar do dia devia estar mais próximo do que eu havia pensado. Riley devia ter exigido que Diego provasse o que dizia. Essa era a única explicação, e eles esperaram pelo amanhecer. Mas isso significava que Riley não sabia a verdade, que nossa criadora estava mentindo para ele também. Ou não. Meus pensamentos se confundiram outra vez. Christie apareceu minutos mais tarde com 3 de seus parceiros. Ela reagiu com indiferença à pilha de cinzas. Fiz uma contagem rápida quando mais 2 caçadores passaram correndo pela porta. 20 vampiros. Todos estavam em casa, exceto Diego e Riley. O sol surgiria a qualquer momento. A porta no topo da escada do porão rangeu quando alguém a empurrou. Eu me levantei de um salto. Riley entrou e fechou a porta, e desceu a escada. Não havia ninguém com ele. Antes que eu pudesse processar a informação, Riley gritou, um animalesco urro de raiva. Ele olhava para as cinzas no chão, os olhos tomados pela fúria. Todos ficaram em silêncio, imóveis. Já tínhamos visto Riley perder a calma, mas aquilo foi diferente. Ele se virou e agarrou uma caixa de som que estava presa à parede, arremessando-a do outro lado da sala. Jen e Christie se desviaram do objeto que se despedaçou contra a parede, espalhando uma nuvem de cimento e gesso. Depois esmagou o aparelho de som com um pé e o baixo retumbante foi calado. Ele então saltou para onde estava Ro e o agarrou pelo pescoço. Eu nem estava aqui, Ro gritou, apavorado. Isso era algo que eu nunca havia visto antes. Riley grunhiu hediondosamente e arremessou Ro como havia feito com a caixa de som. Jen e Christie novamente saíram da rota do míssil. O corpo de Ro atravessou a parede, abrindo ali um enorme buraco. Riley agarrou Kevin pelo ombro e, com um ruído familiar, arrancou sua mão direita. Kevin gritou de dor e tentou escapar das garras de Riley, que o chutou na altura das costelas. Outro grito lacinante e Riley arrancou o que restava do braço de Kevin. Ele partiu o braço em 2, na altura do cotovelo, e atirou os pedaços no rosto angustiado de Kevin. O barulho foi como de um martelo batendo em uma pedra. Qual é o problema com vocês? Riley gritou para todos nós. Por que são tão estúpidos? Ele tentou agarrar o garoto louro, fã do Homem-Aranha, mas ele saltou e conseguiu escapar. O salto o deixou bem perto de Fred, e ele pulou de volta para perto de Riley, sufocado pela ânsia de vômito. Algum de vocês tem cérebro? Riley lançou um garoto chamado Dean na direção dos consoles dos games, destruindo tudo. Depois pegou outra menina, Sarah, e arrancou sua orelha esquerda e um punhado de cabelos. Ela rosnou agoniada. De repente, ficou óbvio que o Riley estava fazendo era muito perigoso. Éramos muitos ali. Ro já estava de volta. Christie e Jen, normalmente suas inimigas, colocavam-se a seu lado em atitude defensiva. Alguns outros se uniam em grupos no espaço do porão. Eu não entendi se Riley tinha percebido a ameaça ou se o acesso de fúria chegara naturalmente ao fim. Ele respirou fundo, jogou a orelha e os cabelos de volta para Sarah, que se encolheu com medo. Ela lambeu o pequeno pedaço de orelha. O próprio veneno faria com que ele se reintegrasse ao restante do corpo, mas não havia solução para o cabelo arrancado. Sarah teria uma pequena calvície permanente. Escutem bem, Riley disse em voz baixa, mas firme. A vida de todos nós depende de vocês ouvirem o que eu vou dizer agora e pensarem. Todos vão morrer. Cada um de nós, vocês e eu também, se não forem capazes de agir como se tivessem cérebro, só por alguns dias. O discurso não tinha nenhuma semelhança com suas habituais pregações e tentativas de nos controlar. Definitivamente, ele conseguira atrair a atenção de todos. É hora de crescer e assumir responsabilidades. Acham que vão viver desse jeito de graça? Acham que todo o sangue de Seattle não tem um preço? Os pequenos grupos de vampiros já não pareciam ameaçadores. Todos estavam assustados. Alguns trocavam olhares perplexos, pelo canto do olho. Vi que Fred virou o rosto para mim, mas não o encarei. Minha atenção estava focada em 2 coisas. Riley, para o caso dele começar a atacar novamente, e a porta que continuava fechada. Estão me ouvindo agora? Estão ouvindo de verdade? Riley fez uma pausa, mas ninguém respondeu. A sala estava absolutamente quieta. Vou explicar o sistema precário em que todos vocês estão inseridos. Vou tentar falar de modo bem simples para os mais estúpidos acompanharem. Ro, Christie, venham aqui. Riley chamou os líderes das 2 maiores gangues, naquele breve momento aliados contra ele. Nenhum dos 2 atendeu ao chamado. Em vez disso, se prepararam para um confronto.
Christie mostrando os dentes. Esperei que Riley retrocedesse, que se desculpasse, para acalmá-los e depois convencê-los a fazer o que ele queria. Mas aquele era um Riley diferente. Muito bem, ele disse. Vamos precisar de líderes para garantir nossa sobrevivência, mas vejo que nenhum dos dois está preparado para a tarefa. Pensei que tivessem aptidão para liderar. Estava enganado. Kevin, Jen, por favor, juntem-se a mim como chefes dessa equipe. Kevin levantou a cabeça perplexo. Ele havia acabado de pôr o braço de volta no lugar. Embora cautelosa, sua expressão também revelava evidente satisfação. Ele se levantou devagar. Jen olhou para Christie como se esperasse sua permissão. Ro rangeu os dentes. A porta no alto da escada continuava fechada. Também não é capaz? Riley perguntou irritado. Kevin deu um passo na direção de Riley, mas Ro adiantou-se a ele, atravessando o porão com 2 saltos fabulosos, embora baixos. Ele jogou Kevin contra a parede sem dizer uma única palavra e assumiu a posição atrás de Riley, à direita. Riley se permitiu um sorriso contido. A manipulação não fora sutil, mas acabou sendo eficiente. Christie ou Jen, quem vai liderar? Riley perguntou, parecendo gostar daquilo. Jen ainda esperava por um sinal de Christie quanto ao que deveria fazer. Christie a encarou por um instante, depois afastou do rosto os cabelos claros e lançou-se como um raio para ocupar o posto à esquerda de Riley. Essa decisão foi muito demorada, Riley disse num tom sério. Não temos o luxo do tempo. Não podemos mais ficar por aí brincando. Deixei vocês fazerem praticamente tudo o que quiseram, mas isso acaba hoje, esta noite. Ele olhou em volta, encarando cada um de nós, certificando-se que o escutávamos. Na minha vez, sustentei seu olhar apenas por um segundo e depois meus olhos escorreram pela porta. Corrigi o deslize imediatamente, mas Riley já não me olhava. Eu me perguntei se ele havia notado o lapso, ou mesmo se havia me visto, já que eu estava ao lado de Fred. Temos um inimigo, Riley anunciou. Ele deixou que a notícia parasse no ar por um instante. Eu podia notar que a informação foi um choque para vários vampiros ali no porão. O inimigo era Ro, ou para os partidários de Ro, o inimigo era Christie. O inimigo estava ali, porque o mundo todo estava ali. A ideia de que lá fora havia outras forças suficientemente poderosas para nos afetar era nova para a maioria. E até o dia anterior também teria sido nova para mim. Alguns de vocês talvez tenham sido suficientemente espertos para terem notado que se existimos, outros vampiros também existem. Vampiros mais velhos, mais inteligentes, mais talentosos. Outros vampiros que querem nosso sangue. Rose sibilou, e vários de seus seguidores o imitaram numa demonstração de apoio. Exatamente, Riley confirmou, aparentemente com a intenção de inflamá-los. Seattle já pertenceu a eles, mas esses vampiros se mudaram há muito tempo. Agora sabem sobre nós, e estão com inveja do sangue fácil que costumavam ter por aqui. Sabem que o território agora é nosso, mas querem tomá-lo de volta. Estão vindo buscar o que querem. Um a um, eles vão nos caçar. Vamos queimar enquanto eles se banqueteiam. Nunca, Christie rosnou. Alguns de seus seguidores fizeram o mesmo, e outros da gangue de Ro também. Não temos muitas opções, Riley nos disse. Se esperarmos aqui, eles terão a vantagem. Afinal, estamos em um território conhecido pelo inimigo, e eles não querem um confronto direto, porque estamos em maior número e somos mais fortes. Querem nos pegar separadamente. Querem tirar proveito da nossa maior fraqueza. Alguns de vocês têm inteligência suficientemente para saber qual é? Ele apontou para as cinzas no chão, agora espalhadas pelo tapete e impossíveis de reconhecer como um ex-vampiro, e esperou. Ninguém se mexeu. Riley soltou um ruído de contrariedade. União, ele gritou. Não temos nenhuma. Que tipo de ameaça podemos oferecer se não pararmos de nos matar? Ele chutou as cinzas, levantando uma pequena nuvem negra. Podem imaginar como vão rir de nós? Já estão certos de que vai ser fácil tomar a cidade que agora é nossa. Acredito que somos fracos porque somos estúpidos, que vamos simplesmente entregar nosso sangue. Metade dos vampiros rosnava, protestando. São capazes de trabalhar juntos ou vamos todos morrer? Podemos acabar com eles, chefe. Ro grunhiu. Riley o encarou furioso. Não se não conseguirem se controlar. Não se não puderem cooperar com cada pessoa nessa sala. Qualquer um que eliminarem, ele chutou as cinzas mais uma vez, pode ser aquele que o teria mantido a vivo. Cada vez que matam alguém do próprio bando, estão dando um valioso presente ao inimigo. Estão dizendo, aqui, venham me matar. Christie e Rose se olharam como se estivessem se vendo pela primeira vez. Outros faziam o mesmo. A palavra bando não era desconhecida, claro, mas nenhum de nós a aplicara antes do nosso grupo.
Vou falar um pouco sobre os nossos inimigos, disse Riley, e todos os olhos se fixaram nele. Eles são um bando muito mais antigo que o nosso. Estão por aí há centenas de anos e sobrevivem há tanto tempo por uma razão. São astutos e talentosos e virão retomar Seattle confiantes, porque ouviram dizer que os únicos adversários que terão nessa retomada são um bando de crianças desorganizadas que farão metade do trabalho por eles. Mais grunhidos, mas alguns eram menos furiosos que cautelosos. Alguns dos vampiros mais quietos, os que Riley teria chamado de mais domesticados, pareciam nervosos. E Riley também percebeu esse nervosismo. É assim que eles nos veem, mas isso porque não conseguem nos ver juntos. Juntos podemos destruí-los. Se eles pudessem ver todos nós, lado a lado, lutando juntos, ficariam aterrorizados. E é assim que nos verão, porque não vamos esperar que eles apareçam aqui e se lancem ao ataque. Vamos pegá-los numa emboscada, em 4 dias. 4 dias? Não achava que nossa criadora fosse querer agir tão perto do prazo final. Olhei novamente para a porta fechada. Onde estaria Diego? Outros reagiram com surpresa ao prazo anunciado, alguns com medo. Essa é a última coisa pela qual eles vão esperar, Riley nos garantiu. Todos nós, juntos, prontos para enfrentá-los. E deixei a melhor parte para o final. Eles são apenas 7. Houve um instante de silêncio incrédulo. Ro foi o primeiro a reagir. O quê? Christie olhava para Riley com a mesma incredulidade, e ouvi sussurros pelo porão. 7? Está brincando? Ei, Riley disparou firme. Eu não estava brincando quando disse que esse bando é perigoso. Eles são inteligentes e diabólicos. Dissimulados. Teremos a força do nosso lado. Eles terão a sagacidade. Se jogarmos dos jeitos deles, eles serão os vencedores. Mas se os enfrentarmos nos nossos termos... Riley não terminou a frase, apenas sorriu. Vamos agora, Ro propôs. Vamos tirá-los logo de cena. Kevin rosnou entusiasmado, apoiando a sugestão. Devagar, idiota. Apressar as coisas e agir sem planejamento não vai nos ajudar a vencer, Riley retrucou. Conte tudo o que precisamos saber sobre eles, Chris pediu, lançando para Ro um olhar de superioridade. Riley hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. Muito bem, por onde começo? Acho que a primeira coisa que preciso saber é que vocês ainda não sabem tudo o que há para saber sobre vampiros. Não quis assustá-los no começo com tanta informação. Outra pausa. Todos pareciam confusos. Vocês têm um pouco de experiência com o que chamamos de talentos. Temos Fred. Todos olharam para Fred. Ou tentaram olhar. Pela expressão de Riley, eu podia dizer que Fred não gostava nada de ser apontado como exemplo. A impressão era de que ele elevara realmente a potência máxima a seu talento, como Riley chamava. Riley se encolheu e desviou os olhos rapidamente. Eu ainda não sentia nada. Sim, existem alguns vampiros que têm dons além da força incomum e dos sentidos aguçados. Vocês viram um exemplo disso em nosso bando. Ele tomou cuidado de não repetir o nome de Fred. Os dotados de talentos especiais são raros. 1 em 50, talvez, mas cada um é diferente. Há uma vasta gama de talentos por aí, e alguns são mais poderosos que outros. Eu ouvi agora vários murmúrios, pessoas imaginando se podiam ser talentosas. Ro inflava o peito como se já houvesse decidido que tinha algum talento. Até eu pude perceber que o único por ali que se enquadrava naquela categoria especial estava bem ao meu lado. Prestem atenção, Riley exigiu. Não estou aqui falando isso tudo para vocês se distraírem. Esse bando inimigo, interveio Christie, eles têm talento, certo? Riley respondeu com um movimento afirmativo de cabeça. Exatamente. Fico feliz por alguém aqui conseguir ligar os pontos. Ro retraiu o lábio superior, mostrando os dentes. Esse bando é perigosamente talentoso. Riley continuou, baixando um pouco a voz. Há entre eles alguém que lê mentes. Ele examinou o rosto de cada um de nós, tentando identificar se compreendíamos a importância dessa revelação. E não parecia satisfeito com o que via. Pensem, garotos. Essa criatura vai saber tudo o que vocês têm em mente. Se atacarem, ele vai saber que movimento farão antes que vocês se movam. Se forem para a esquerda, ele estará esperando. Houve um silêncio nervoso enquanto todos imaginavam a situação. É por isso que temos sido tão cuidadosos. Eu e aquela que os criou. Christie deu um passo para longe de Riley quando ele a mencionou. Ro parecia mais furioso. Todos estavam nervosos. Vocês não sabem o nome dela e não sabem como ela é. Isso nos protege. Se eles encontrassem um de vocês sozinho, não perceberiam a ligação com ela e poderiam deixá-lo seguir seu caminho em paz. Porém, se soubessem que vocês fazem parte do bando, a execução seria rápida.
Isso não fazia sentido para mim. O segredo não a protegia mais do que protegia qualquer um de nós? Riley continuou depressa antes que tivéssemos tempo de analisar essa afirmação. É claro, agora não importa. Agora que eles decidiram vir para Seattle, vamos surpreendê-los quando se aproximarem daqui e vamos acabar com eles. Ele silvou, uma única nota baixa por entre os dentes. Pronto. E então, não só essa cidade será nossa, como os outros bandos saberão que não é bom se meter conosco. Não teremos mais que tomar tanto cuidado para encobrir nossos rastros. Todo mundo vai ter todo o sangue que quiser. Vamos caçar todas as noites. Vamos nos mudar para a cidade e vamos governá-la. Os grunhidos e rosnados eram como aplausos. Todos os apoiavam, exceto eu. Eu não me movi, não emiti nenhum som. Fred também não. Mas por que seria? Eu não apoiava Riley porque suas promessas soavam como mentiras, ou toda a minha linha de raciocínio estava errada. Riley dizia que só o que nos impedia de caçar sem cautela ou contenção era aqueles inimigos. Mas isso não batia com o fato de que todos os outros vampiros deviam ser muito discretos, ou os humanos já saberiam de sua existência há muito tempo. Eu não conseguia me concentrar na solução desse enigma, porque a porta no alto da escada continuava fechada. Diego. Mas precisamos agir juntos. Hoje vou ensinar a vocês algumas técnicas de luta. É mais complicado que rolar no chão como crianças pequenas. Quando escurecer, vamos sair para treinar. Quero que treine duro, mas mantenha o foco. Não posso perder mais nenhum membro desse bando. Precisamos uns dos outros, cada um de nós. Não vou tolerar mais nenhuma estupidez. Se acham que não precisam me ouvir, estão errados. Ele parou por um segundo, os músculos compondo uma expressão diferente. E vão descobrir quanto estão enganados quando eu os levar até ela. Eu estremeci e senti um arrepio percorrer todos no porão. Vou segurá-los enquanto ela arranca suas pernas e depois, lentamente, muito lentamente, queima seus dedos, orelhas, lábios, língua e todos os outros apêndices supérfluos, um a um. Todos já havíamos perdido um membro, no mínimo, e todos havíamos queimado quando transformados em vampiros. Por isso, podíamos imaginar com facilidade qual seria a sensação. Mas o mais aterrorizante não era a ameaça. O que realmente causava medo era a expressão de Riley enquanto descrevia a cena. O rosto não estava contorcido pela raiva, como costumava acontecer quando ele se irritava. Sua expressão era calma, fria, suave, linda, a boca distendida em um sorriso sutil. De repente, tive a impressão de que aquele era o novo Riley. Algo mudara nele, se tornara mais severo, mas eu não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido em uma noite para criar aquele sorriso cruel, perfeito. Desviei o olhar, sacudida por um leve arrepio, e vi como o sorriso de Rose se modificava para imitar o de Riley. Podia quase ver as engrenagens se movendo na cabeça de Rose. No futuro, ele não mataria suas vítimas com tanta rapidez. Agora, vamos montar equipes para trabalhar em grupos, Riley decidiu, o rosto voltando ao normal. Christy e Rose, reúnam seus garotos e dividam os outros igualmente entre vocês, sem briga. Mostrem que pode fazer tudo isso de maneira racional. Provem seu valor. Ele se afastou dos dois líderes, ignorando o fato de eles terem começado a discutir imediatamente, e descreveu um arco pela periferia do porão. Ele tocava alguns vampiros no ombro ao passar por eles, incentivando-os a se aproximar de um dos dois novos líderes. Riley deu uma volta enorme e demorei a perceber que vinha em minha direção. Bree, ele disse, olhando com dificuldade para o lugar onde eu estava, como se olhar para mim fosse custoso. Eu me senti em um bloco de gelo. Ele devia ter farejado minha trilha. Estava morta. Bree, ele repetiu, agora num tom mais suave. A voz me fez lembrar a primeira vez que ele falou comigo, quando ele foi bom para mim, e depois ainda mais baixo. Prometi a Diego que daria o recado. Ele me pediu que lhe dissesse que foi uma coisa ninja. Isso faz algum sentido para você? Riley ainda não conseguia olhar diretamente para mim, mas estava se aproximando. Diego? Murmurei. Não consegui me conter. Riley sorriu. Podemos conversar? Ele inclinou a cabeça para a porta. Já verifiquei todas as janelas. O primeiro andar está totalmente escuro e seguro. Eu sabia que não estaria mais tão segura quando me afastasse de Fred, mas precisava ouvir o que Diego queria que eu soubesse. O que havia acontecido? Eu devia ter ficado com ele para ir ao encontro de Riley. Segui Riley pelo porão, sempre de cabeça baixa. Ele deu algumas instruções a Rose, cumprimentou Christy com um aceno de cabeça e subiu a escada. Pelo canto dos olhos, notei que alguns acompanhavam curiosos sua movimentação. Riley passou pela porta primeiro e, como ele havia afirmado, a cozinha da casa estava totalmente escura.
Fez um sinal para que eu continuasse seguindo seus passos e me levou por um corredor escuro com alguns quartos de portas abertas. Depois atravessamos uma porta cuja tranca ele removeu. Fomos parar na garagem. Você é corajosa, ele comentou em voz baixa. Ou é muito ingênua. Esperava ter mais trabalho para convencê-la a deixar o porão com o sol alto. Opa, eu deveria ter demonstrado medo, hesitação. Mas agora era tarde demais. Encolhi os ombros. Então, você e Diego são bem próximos, não é? Ele perguntou. Falava tão baixo que as palavras mais pareciam suspiros. Ainda assim, se todos ficassem em silêncio no porão, provavelmente poderiam ouvi-lo, mas o barulho lá embaixo, porém, era agora assustador. Encolhi os ombros mais uma vez. Ele salvou minha vida, murmurei. Riley levantou o queixo, quase um aceno, mas incompleto, e me estudou. Ele acreditava em mim? Pensava que eu ainda tinha medo da luz do dia? Ele é o melhor, Riley respondeu. O mais esperto que encontrei. Concordei, movendo a cabeça uma vez. Tivemos uma breve reunião sobre a situação. Concluímos que precisamos de mais vigilância. Prosseguir às cegas é muito perigoso. Ele é o único em quem confio para mandar na frente. Riley suspirou quase furioso. Queria ter 2 dele. Ro tem pavio muito curto, e Christie é muito autoconcentrada para conseguir enxergar o panorama geral. Mas eles são os melhores que tenho, e vou ter que me contentar com isso. Diego disse que você também é esperta. Esperei, sem saber quanto da história. Riley sabia. Preciso da sua ajuda com Fred. Puxa, aquele garoto é forte. Hoje nem consegui olhar para ele. Assenti outra vez cautelosa. Imagine se nossos inimigos não puderem nem olhar para nós. Vai ser muito fácil. Eu não acreditava que Fred fosse gostar da ideia, mas podia estar enganada. Ele não parecia se importar com o nosso bando. Será que ia querer nos salvar? Não respondia Riley. Você passa muito tempo com ele. Mais uma vez, desde ombros. Perto dele, ninguém me incomoda. Não é fácil. Riley apertou os lábios e assentiu com a cabeça. Esperta, como Diego disse. Onde ele está? Eu não devia ter perguntado. As palavras simplesmente saíram da minha boca por vontade própria. Esperei ansiosa, tentando parecer indiferente e provavelmente falhando. Não temos tempo a perder. Eu o enviei para o sul assim que descobriu que se aproxima de nós. Se nossos inimigos decidirem antecipar o ataque, precisamos saber. Diego estará conosco quando formos ao encontro deles. Tentei imaginar onde Diego estaria. Queria estar lá com ele. Talvez conseguisse convencê-lo a não seguir as ordens de Riley. Não se colocar na linha de fogo por ele. Talvez não conseguisse. Tudo indicava que Diego era realmente próximo de Riley, como eu temia. Diego me pediu para lhe dizer uma coisa. Eu encarei, depressa demais, ansiosa demais, e me entreguei novamente. Para mim, sou como uma bobagem, ele falou. Diga a Bri que já pensei no cumprimento. Eu mostro a ela em 4 dias, quando nos encontrarmos. Faz algum sentido para você? Tentei fazer cara de desentendida. Um pouco. Ele disse algo sobre precisar de um cumprimento secreto, para a caverna subaquática. Uma espécie de senha, mas acho que estava apenas brincando. Não sei o que pode querer me dizer agora com esse recado. Riley riu. Pobre Diego. Por quê? Acho que aquele garoto gosta muito mais de você que dele. Ah, desviei o olhar confusa. Diego me mandara aquele recado como um meio de me fazer entender que podia confiar em Riley, mas ele não contara a Riley que eu sabia sobre o sol. Ainda assim, devia confiar em Riley para revelar tanto, demonstrar que gostava de mim, mas eu achava mais sensato manter a boca fechada. Muitas coisas tinham mudado. Não descarte, Bri. Ainda não. Ele é o melhor, como eu disse. Dê uma chance ao garoto. Riley estava me dando um conselho romântico. Aquilo não podia ficar mais esquisito do que já estava. Assenti uma vez e murmurei. É claro. Veja se consegue conversar com Fred. Tenho certeza de que ele está conosco. Farei o que puder, disse, encolhendo os ombros mais uma vez. Riley sorriu. Ótimo. Vou encontrar você em particular antes de partirmos. E então me contará como foi. Farei com que tudo pareça casual, não como hoje. Não quero que ele sinta que o estou espionando. Tudo bem. Riley fez um gesto me convidando a segui-lo e nós voltamos ao porão. O treinamento durou o dia inteiro, mas eu não participei. Quando Riley voltou para perto de sua dupla de líderes, retornei para o lugar ao lado de Fred. Os outros tinham sido divididos em 4 grupos de 4, com Ro e Chris os orientando. Nenhum dos dois escolhera Fred para sua equipe, ou ele os ignorara, ou ninguém sequer havia percebido que ele estava ali. Mas eu conseguia vê-lo. Ele se destacava, o único que não estava participando, um grande elefante louro no meio da sala. Sem nenhum interesse em integrar uma das equipes, eu apenas observava. Ninguém parecia notar que eu estava sentada com Fred.
Embora fôssemos, de certa forma, invisíveis graças ao talento de Fred, eu me sentia terrivelmente óbvia. Queria ser invisível, para mim mesma, queria poder ver as ilusões e acreditar nelas. Mas ninguém nos notava, e depois de um tempo, consegui quase relaxar. Assisti ao treino atentamente. Queria saber tudo, por precaução. Não planejava lutar. Minha intenção era encontrar Diego e fugir de tudo aquilo. Mas e se Diego quisesse a luta? Ou se tivéssemos de lutar para escapar dos outros? Era melhor prestar atenção. Só uma vez alguém perguntou por Diego. Foi Kevin, mas eu tinha a impressão de que Ro o incitara a perguntar. E então, Diego acabou frito mesmo? Kevin perguntou com um tom de deboche forçado. Diego está com ela, Riley respondeu, e ninguém precisou perguntar a quem ele se referia. Vigilância. Alguns poucos deram de ombros. Ninguém disse mais nada sobre Diego. Ele estaria mesmo com ela? A ideia me incomodava. Talvez Riley só quisesse evitar novas perguntas. Provavelmente não queria que Ro ficasse enciumado e se sentisse preterido, especialmente agora, quando Riley precisava dele mais arrogante que nunca. Eu não podia ter certeza e não ia perguntar. Fiquei quieta, como de costume, e continuei assistindo ao treino. No final, assistir ficou sem graça e a sede começou a se manifestar. Riley não deu descanso ao seu exército por 3 dias e 2 noites. Durante o dia era mais difícil me manter fora da situação, porque ficávamos todos espremidos no porão. De certa forma, isso tornava tudo mais fácil para Riley, pois ele podia interromper uma briga rapidamente, antes que ela se complicasse. À noite, do lado de fora, eles tinham mais espaço para treinar de verdade, mas Riley ficava ocupado na urgência para resgatar membros arrancados e devolvê-los rapidamente aos donos. Ele controlava bem seu temperamento, e dessa vez fora suficientemente astuto para recolher todos os isqueiros. Eu teria apostado que aquilo tudo ia escapar ao controle, que perderíamos pelo menos alguns do bando com Ro e Christie se enfrentando dia e noite. Mas Riley os controlava bem, melhor do que eu havia pensado ser possível. De qualquer maneira, tudo era basicamente repetição. Ouvi Riley dizendo as mesmas coisas muitas e muitas vezes. Trabalharem juntos, cuidando com a retaguarda. Não ataquem de frente. Trabalhem juntos. Cuidado com a retaguarda. Não ataquem de frente. Não ataquem de frente e trabalhem juntos. Era meio ridículo. Francamente, fazia o grupo parecer excepcionalmente estúpido. Mas eu tinha certeza de que teria sido igualmente estúpida se estivesse com eles no meio da briga, em vez de me manter apenas como espectadora tranquila ao lado de Fred. Aquilo me lembrava de algum modo como Riley havia incutido em nós um medo de sol. Repetição constante. Mesmo assim, era tão chato que depois de umas 10 horas naquele primeiro dia, Fred arrumou um baralho e começou a jogar paciência. Era mais interessante que assistir aos mesmos erros muitas e muitas vezes. Por isso passei a maior parte do tempo observando. Depois de mais umas 12 horas, estávamos no porão novamente. Toquei Fred para apontar no 5 vermelho que ele poderia mudar de lugar. Ele balançou a cabeça, concordando comigo, e moveu o 5. Depois dessa mão, ele distribuiu as cartas para nós dois, e jogamos juntos. Não nos falávamos, mas Fred sorriu algumas vezes. Ninguém jamais olhava na nossa direção ou nos convidava a participar do treinamento. Não havia intervalos para caçar. Conforme o tempo passava, essa necessidade foi ficando cada vez mais difícil de ignorar. As brigas eram mais constantes e surgiam pelas menores provocações. O comando de Riley se tornou mais severo, e ele mesmo arrancou 2 braços. Eu tentava esquecer a sede ardente tanto quanto possível. Riley também devia estar com sede, então aquela situação não iria durar para sempre. Mas, na maior parte do tempo, a sede ocupava o centro dos meus pensamentos. Fred parecia bem tenso. No início da 3ª noite, quando ainda faltava um dia, e ao pensar no tempo passando, eu já tinha a impressão de que meu estômago vazio era um enorme nó. Riley interrompeu todas as lutas. Reúnam-se, crianças, ele disse, e todos se juntaram em um semicírculo diante dele. As gangues originais se mantinham juntas, sinal de que o treino não havia alterado nenhuma das alianças. Fred pôs o baralho no bolso traseiro da calça e se levantou. Eu fiquei de pé ao lado dele, contando com sua aura repulsiva para me esconder. Todos fizeram um bom trabalho, Riley começou. Esta noite terá uma recompensa. Alimente-se, porque amanhã vou querer ter força. Grunhidos aliviados soaram em todos os grupos. Eu disse querer e não precisar por um motivo, Riley continuou. Acho que vocês já entenderam. Agiram com inteligência e trabalharam duro. Nossos inimigos nem vão saber o que os atingiu. Christie e Ro rosnaram, e todos os seus aliados fizeram o mesmo. Eu estava surpresa com o que via. Naquele momento, eles pareciam mesmo um exército.
Não que estivessem marchando informação ou algo do tipo, mas havia uma espécie de unidade na resposta, como se todos fizessem parte de um grande organismo. Como sempre, Fred e eu éramos as gritantes exceções, mas eu achava que apenas Riley tinha uma vaga noção da nossa presença. De vez em quando ele olhava pelo canto do olho para onde estávamos, quase como se quisesse ter certeza de que ainda podia sentir o talento de Fred. E Riley não parecia se importar por não nos juntarmos ao treinamento, por enquanto, pelo menos. Quer dizer, amanhã à noite, certo, chefe? Ray esclareceu. Certo, Riley confirmou com um sorriso estranho. Ninguém parecia ter notado nada de diferente na resposta, exceto Fred. Ele me olhou com uma sobrancelha erguida. Eu encolhi com os ombros. Estão prontos para a recompensa? Riley perguntou. Seu pequeno exército rosnou em resposta. Esta noite vocês terão uma amostra de como será nosso mundo quando a concorrência for eliminada. Venham comigo.